Hoje nós estamos aqui nessa live, nessa noite de hoje, muito felizes. Essa é a live do IADH, Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano. E o tema de hoje é a dimensão espiritual, perdas e propósito de vida. Nós vamos fazer um bate-papo aqui. Aqui estou eu, Jane Duarte, eu sou agrônoma, eu sou especialista em cooperativismo, sócia fundadora do IAD e também terapeuta holística. E a nossa querida Tânia está aí, juntas vamos dialogar. Ela é uma pessoa que muito cedo na vida já firmou seu propósito com muita clareza, né? Ela é socióloga, estudou em Paris e também é especialista em desenvolvimento humano. Dá um oi, Tânia, para nós. Oi, Jane, querida. Você é uma pessoa humana muito linda, mora no meu coração e eu estou muito feliz de compartilhar com você essas reflexões e vivências com os nossos amigos do IAD e também de outras caminhadas e outras trajetórias. Vai ser muito legal nossa conversa aqui, fraterna e muito coloquial, né? Muito à vontade. Sim, estamos à vontade, estamos em casa, as pessoas aqui do IAD, outras pessoas que estão chegando, né? Mas eu acho que a gente pode ir seguindo, né, Tânia? O que você acha? Eu acho que sim, temos 5 minutos aí de tolerância, né? A gente pode seguir, porque a live tem um tempo. Eu acho que fica bom a gente ir começando nossa conversa boa. Tá. Então, eu senti de falar hoje, iniciar, fazer uma introdução de por que a gente escolheu esse tema, né? Porque estamos juntas aqui com esse tema, né? Que tem a ver com a dimensão espiritual, propósito, perdas, né? E eu acho que todos nós imaginamos que a gente viveu agora e ainda está vivendo um pouco, mas a partir de março, uma pandemia, né? E essa pandemia provocou muitos resultados, digamos, e consequências. E uma das coisas da pandemia foi a parada quase que total das atividades econômicas, né? E também sociais. Então, a gente começa a ficar em casa, né? Passa muito tempo em casa e as atividades paradas. As atividades na economia. Então, a economia, que a gente sabe que hoje em dia, né? Hoje, há alguns anos, está passando por grandes crises. A gente teve até uma live aqui sobre esse assunto, crises, né? Então, ela faz a gente parar, e nessa parada dessas atividades econômicas, que a gente sabe que são norteadas por um contexto de grande competição, de grande exploração, né? O contexto econômico, o projeto econômico hegemônico na sociedade, então de grande exploração, e que faz a gente querer seguir em grande velocidade, né? Como se a sociedade e as pessoas que estão inseridas precisassem sempre estar correndo para mostrar os produtos a serem oferecidos, para chegar primeiro, para mostrar que é melhor, para criar desejos nas pessoas por necessidades, né? Desejos por necessidades, dentro de um esquema de grande competição. E que gera muito ansiedade, né? E nas pessoas. E isso tem consequência em todos nós. Então, de repente, essas atividades param, as pessoas param e estão em casa. O que acontece quando essas pessoas param e estão em casa e a gente vê um surto desse, onde a gente está se deparando também com a morte, né? No início da pandemia, a gente ouviu falar que alguém está doente. A gente ouve no jornal, depois essa sensação é como se estivesse chegando perto da gente. A morte é como se a doença fosse chegando perto, porque a gente já começa a ouvir que um amigo adoeceu, um parente, alguém morreu. Então, foi uma fase que ainda estamos saindo dela, né? Que gerou muito angústia em todos nós, nas pessoas, medos, né? Medos. Né? Então, assim, quando as atividades param, muitas pessoas começam a se perguntar: e aí, como é que vai ser meu futuro? Né? Como é que vai ser o meu trabalho? O que vai acontecer com ele? Ou empresários, ou trabalhadores, né? Eu vou conseguir vender? Como é que vai ficar minhas finanças? Então, tudo isso, perguntas, né?
as distrações sociais lá fora, no mundo exterior, também cessam. E a gente fica em casa. E a gente fica em casa conosco. Digamos, eu e eu. A pessoa com ela. Ou a pessoa com as pessoas que estão mais próximas. Com o marido, um companheiro, um filho, né? Uma mãe, um pai. Né? E dentro disso, desse movimento de que eu estou comigo agora. As distrações lá fora, eu não estou mais me distraindo. Eu estou aqui comigo, nesse mundo que pareceu resumido. Então, nesse contexto também, surgem muitas sensações emocionais, né? Que surgem lembranças, memórias. Né? É o espaço que a gente começa a perceber mais aquilo que nos angustia, lembranças, coisas do agora, né? Crenças limitantes. A gente vai se deparando com crenças de como nos sentimos em relação ao outro, nós mesmos, a relação ao trabalho. Então, vem toda essa enxurrada de sentimentos, emoções, e a gente começa a olhar para elas. É claro que isso que eu estou falando, a gente sabe que não aconteceu de maneira homogênea com todo mundo, né? Mas com grande parte das pessoas. E a gente começa a ficar em casa e começa a se questionar mesmo assim, nossa, quem sou eu? Né? Como eu vou seguir? Essa sensação de que o meu trabalho eu não sei como vai ficar, a minha vida lá fora, né? Isso remete para dentro de nós, a gente começar a se perguntar, será que eu vou seguir sendo eu, quem eu sou, dessa forma, com o que eu faço lá fora? Né? Então vem muito isso, quem sou eu? Eu tô com essa sensação de estar perdida, né? Muitas pessoas passaram por isso e cada um de nós em algum nível, né? Muitas pessoas começaram então a perceber que não gostavam tanto desse trabalho que elas desempenhavam, ou não gostavam tanto daquele vínculo emocional que tinha com alguém, aquele seu jeito antigo de ser e o jeito do outro. Então, uma enxurrada de perguntas: quem sou eu, o que vou fazer, né? É um momento que as pessoas começam a fazer mudanças interiores também, né? Eu não gosto mais disso. Isso aqui eu gosto. Eu não aguento mais. Eu vou mudar, mas eu vou mudar para quê? Para fazer o quê? Para ser o quê? Não é? Como eu vou me relacionar com aquela pessoa? Que trabalho eu vou? O que é que alegra o meu coração? Então, tudo isso surgiu. E aí vem a morte. E algumas pessoas se foram, né? E aí vem aquela sensação, quanto tempo eu tenho de vida? E dentro disso, o que eu vou fazer? Tá? Qual é o meu propósito mesmo? O que é que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho? E que tempo eu tenho? Né? E aí a morte vem. Então, quem sou eu? Eu morro, e se eu morrer? Acabou-se? Ou, então, quem sou eu? Eu só sou essa matéria, esse corpo? Ou eu sigo adiante como uma consciência? Eu sou um ser além desse corpo, né? E se é assim, o que é que eu vou fazer com esse tempo que eu ainda tenho esse corpo? O que é que realmente eu gosto, que me faz ser feliz de verdade? O que é a verdadeira felicidade? Então, tudo isso vem como reflexão, né? Porque se acaba tudo lá fora, não tem mais bar, restaurante, shopping. Então, o que é que me alegra? O que é que eu preciso mesmo para ser feliz? Eu começo a olhar, muitas pessoas começam a olhar para o céu, poxa, como é bom ver o céu. Começam a plantar, quem tem jarro, quem tem quintal, né? Então, começa a voltar a querer ter contato com essa natureza, ou pelo menos saudade. Tudo que eu queria agora era ir para uma praia, né? É como se a natureza tivesse chamando a gente dentro de nós para mostrar quem somos, que também somos isso, né? E que isso talvez nos alegre e talvez nos traga paz, a verdadeira felicidade, o abraço. E eu não estou dando no neto, eu não estou dando no filho, né? Nos amigos. Então, o que é que realmente me faz feliz? E o que é que eu preciso para viver? Que é tanta coisa que tem lá fora e eu vi que muitas pessoas sentiram isso. Eu não preciso, será que eu preciso de tudo isso para ser feliz? O que é a felicidade mesmo? Né? E o que é que eu vou fazer? Eu tenho um propósito. O que é propósito? Propósito. Aquilo que pode alegrar quando a gente acorda e que faz a gente ter ânimo. Né? Então, tudo isso vem, não é, Tânia? Com certeza. Muito boa a sua reflexão.
Pode seguir um pouco mais. Sim, tudo isso vem, né? E a gente começa a se deparar com uma espiritualidade dentro de nós. Que eu só vou falar um pouco, mas Tânia depois vai aprofundar um pouco, que eu quero ouvi-la. Ela tem a nos falar sobre isso também. Mas é assim, então eu morro, esse corpo morre e eu sigo, né? E quem sou eu? Quem essencialmente sou eu? Aquilo tudo que eu fazia, sou eu mesmo, essas emoções aflitivas que estão dentro de mim agora, nessa fase. Eu sou isso tudo, nossa, quanta coisa vem dentro de mim, quanta medo, angústia, e de repente começa a fazer sentido as coisas espirituais, para muita gente. Eu tenho refletido, eu sei que vocês todos também, né? A Tânia vai aprofundar um pouco mais isso. Então, esse contato com essa espiritualidade dentro de nós, que a gente se percebe que não é só corpo, é espírito. A gente começa a olhar para o céu e dizer, meu Deus, né? Muitos de nós. Então, que Deus é esse? Onde está esse Deus? Né? E se eu sou parte desse Deus, eu sou perto, eu sou longe, né? Eu começo a me conectar mais com esse Deus, né? E com essa espiritualidade. Sendo assim, eu posso começar a refletir que eu sou consciência, né? Eu sou algo que não morre, principalmente. E eu sou também esse que segue trabalhando, que tem o corpo. Como unir isso, essas duas coisas, né? Como unir esse eu que sou, um eu que aprendeu a ser dessa forma desde criança, que recebeu ensinamentos, condicionamentos, né? Que pode se expressar espontaneamente desde criança ou não, foi reprimido na sua expressão, foi condicionado a ser daquela forma, né? Então, é esse eu, o eu do mundo exterior, o eu que está lá batalhando, digamos, né? O eu que aprendeu a ser dessa forma, se deparando com o outro eu que está surgindo, né? Que pode ser mais feliz, independente das condições externas, por uns minutos, por uns dias, por meses, né? É quando o budismo diz, as tradições, né? O mundo é uma ilusão, né? E o objetivo do ser humano é ser feliz e superar o sofrimento. O que é que provoca sofrimento? É esse mundo exterior, material, competitivo? Ou será que é o nosso apego a esse mundo? Tá? Como se a gente só fosse isso. Como se a verdadeira felicidade viesse das coisas materiais, que são impermanentes. Ou será que a felicidade vem de um lugar que está dentro e pode ser eterna? Eterna enquanto paz, né? Isso, Gente, isso. É. não é isso, Tânia? Eterna É. enquanto uma paz que a gente pode construir a cada dia. E que segue, não morre. Esse eu é essencial. Que tem um propósito divino. Tem um propósito aqui, como uma mangueira tem. Um abacateiro. Na própria semente tem uma informação ali que ele um dia vai crescer e o universo conspira e uma força misteriosa conspira para ele crescer e dar um abacate, porque o propósito dele era um abacate. E nós, seres humanos, temos um propósito geral e cada um tem um propósito específico, né? Vou falar um pouco sobre isso. Isso. Então é isso, gente. Nós estamos abrindo essa live com esse tema. Ele é muito importante para nós, para mim, para todos nós. A dimensão espiritual, perdas e propósito de vida. Então, antes de passar para a Tânia, eu quero dar o oi aqui para as pessoas que eu ainda não dei, que chegaram agora enquanto eu estava falando. Tem aqui Alisson, Clara, Marina, Elo, Rosineide, Ricardo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Deise. Boa noite, boa noite. Tainá. Sim. Deise, minha amiga querida do Paraná. Olha aí, do turismo. Que lindo. Muita gente bacana. Muita gente legal. E esse tema até ficou arrepiada, porque ele é muito importante para nós. Então, eu vou seguindo, fazendo uma pergunta para a Tânia, tá? Que é isso, Tânia, dando sequência. Qual é a diferença entre religião e espiritualidade?
Bom, Jeane, a nossa alegria, não é, mútua hoje é porque essa série de lives que o IAD está promovendo, ela tem como centralidade a discussão da importância do território, né? Nesse momento de pandemia, a importância do local, do encontro mais profundo das pessoas, né? Independente de você poder visitá-las. E hoje a gente está falando do território mais importante, né? Que é o território espiritual da nossa essência. E tenho refletido muito ao longo de minha vida, não é, sobre o que é importante, o que é que faz uma pessoa ser feliz, o que é o propósito. E eu tive a felicidade grande, e quero compartilhar com vocês todos e todas, não é, que aos 15 anos de idade, mais ou menos, não foi muito depois disso, eu tive uma experiência muito marcante na minha vida, porque eu trabalhava na pastoral de jovens da minha paróquia, na Madalena, e eu fui alfabetizar os verdureiros do mercado da Madalena. Eu fiz um mapeamento, eu queria fazer alguma coisa pelo próximo. E aí eu fui mapear lá no mercado da Madalena, eu morava naquele bairro, e descobri que tinha cerca de 25 ou 26 pessoas, homens e mulheres, na faixa de 50 anos, 45, 50 e poucos anos, que eram analfabetos. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, eu tinha 15 anos, né? E aí, meus amigos e minhas amigas, eu organizei na garagem da casa dos meus pais uma sala de alfabetização. Consegui uns bancos na igreja, consegui quadro, consegui giz, que se usava isso nessa época, não é? E todas as noites, meu pai não podia botar o carro na garagem, de 7 às 10 da noite, eu alfabetizava essas pessoas do mercado. Isso foram 6 meses. E o que aconteceu depois, né, que as pessoas viram a luz, né, depois de aprenderem a ler, aquilo marcou muito meu coração, marcou muito minha alma, minha vida. E eu, a partir daquilo, eu descobri que o sentido mais profundo da vida é quando você compartilha um pouco do que você é e do que você tem. É quando você recebe, é quando você exerce esse ato de amor, de compartilhar. E desde então, comecei a fazer minha caminhada nessa direção de o propósito sempre guiar minha vida. Não é? E aí, o que é isso? Propósito, religião, espiritualidade. Estou falando para pessoas aqui tão lindas, né, que estão me ouvindo e que com certeza fazem esse tipo de reflexão também, vivenciam esse tipo de experiência. Mas eu acho que vale a pena alinhar um pouco sobre isso. Porque algumas poucas pessoas, ou talvez, dependendo de outros espaços, ainda confundem a religião com a espiritualidade. E são coisas muito diferentes, não é? A religião são crenças e dogmas, um conjunto de ritos, crenças e dogmas que você acredita, e aquelas pessoas que acreditam nesse mesmo escopo, né, fazem parte daquela religião. E isso depende da sua cultura, onde você nasceu. Se eu nasci numa cultura onde predomina o islamismo, é muito provável que eu tenha a fé islâmica. Se eu nasci numa cultura onde predomina o cristianismo católico, o evangélico, né, ou no budismo, é muito comum que eu tenha uma adesão a essas crenças. Então, a religião é uma vertente do ser humano. Em todas as civilizações sempre houve esse religare, né, que vem do latim, essa ligação do ser humano com a transcendência, com o divino. É uma necessidade humana, né, de buscar explicações para o seu desamparo, que nós nascemos muito desamparados, saímos do útero de nossa mãe, para a vida chorando, né? Pedindo, me ampare. Então, a religião sempre foi muito esse amparo. A religião, ela em geral, ela não une, ela exclui. Ela une só aqueles que acreditam naqueles dogmas e naqueles ritos, naquelas crenças, enquanto que a espiritualidade, ela aproxima, ela inclui, ela apoia a diversidade, não é? Ela acolhe o pluralismo, ela acolhe as diferenças, a espiritualidade é a essência do ser humano, é quando você busca o autoconhecimento, quando você busca a introspecção para descobrir o divino que está em você, aquilo de mais profundo que está em você,
que faz com que você tenha pulsões de gratidão, de compaixão, de amor, de perdão, de solidariedade, não é? Essa é a verdadeira espiritualidade, é a nossa consciência. A nossa consciência sobre a vida, que é o que nos difere dos animais, não é? Não é? Você tem corpo, mente e consciência sobre quem você é, qual é o seu papel, por que eu estou aqui, não é? É o único ser do processo evolutivo que desenvolveu essa consciência, que é a coisa mais linda do mundo. A gente não tem noção de como é maravilhoso acordar de manhã e ter a consciência. Estou vivo, estou viva, integrada num planeta, com a natureza, com o cosmos, não é? Com o processo cosmo que me gera abundância de energia, não é? Que é muito maior do que o que minha mente pode enxergar. Então, ter essa consciência, né? Que a espiritualidade é essa nossa consciência, que nos dá essas pulsões para o amor. Porque nós também temos, Jeane, meus amigos e minhas amigas, pulsões primitivas, ancestrais, não é? De egoísmos, não é? De querer tudo para nós, de narcisos, né? De nos achar o centro do mundo, que tudo, temos direito a tudo. Mas essas pulsões são normais, nós convivemos com as duas pulsões, essas mais egocêntricas e as outras que são mais pulsões de abundância. Dependendo do tipo de vida que você leva, do seu propósito, do sentido que você dá à sua vida, você desenvolve mais essas pulsões, né, de positividade, de expansão, né, de energia, de consciência. E se você pode ter uma vida muito triste e sem saber por que você está aqui, sem encontrar um significado para a sua existência. Então, sua vida fica amargurada e desenvolve muito essas pulsões mais negativas que faz parte da natureza humana, não é? Então, essa diferença é muito importante. O que é mais importante, o que os grandes iluminados, como Jesus, como Buda, valorizaram, não foi a religião. A religião foram os seres humanos que criaram. Mas os iluminados, que nós nos referenciamos, não é, na nossa civilização aqui, digamos, Jesus para o Ocidente, Buda para o Oriente, e outros iluminados também, não é? A valorização é muito mais da espiritualidade, do autoconhecimento, da consciência, não é? Da pulsão de positividade. Você sabe saber que você está aqui, não é? Nessa caminhada planetária, cósmica, não é? Para que o universo seja um pouco mais abundante e melhor, porque você passou, você transitou por aqui, não é? Você não passou por aqui em vão. Você plantou sementes de gratidão, de amor, de compaixão. Você deixa um legado, né? Você deixa gratidão, você deixa, né, seus filhos, você deixa transformações, né? Você deixa mais abundância. Você deixa sofrimento também, que faz parte da natureza humana. Mas você tem consciência disso, né? Eu acho que isso, Jeane, é que dá alegria. Eu já estou com uma idade mais avançada do que você, não é? Mas me sinto muito espiritualmente bem, não é? E também fisicamente, e muito grata. Mas eu me acordo feliz, sabe? Me acordo feliz e digo, meu Deus é esse divino que está dentro de mim. Não é aquele Deus ex-máquina que está castigando, não é, que está punindo, que está premiando porque você fez uma promessa, mas é essa energia de abundância que dá sentido, significado à nossa vida, à nossa trajetória, não é? A gente acorda, uma energia boa surge de dentro, que é esse divino, expandindo as nossas pulsões mais positivas. Isso é maravilhoso, eu acho que isso é tudo. As outras coisas, né? É claro que é bom você ter um dinheirinho para viajar, para fazer celebração com seus amigos, né? Uma certa segurança, né? Para você fazer as suas coisas básicas que o ser humano necessita. Mas sem isso, sem essa base, minha querida Jeane, de você saber o sentido e o significado da sua existência, que quem descobre, quem dá é você, buscar em outra coisa externa a você é perder a sua caminhada, não é? Porque essa essência está dentro de cada um. Falei demais, não foi? Eu me entusiasmo, porque isso sou eu mesma, né? Então eu falo com o meu coração.
Tânia, maravilhoso, Tânia. E quando você diz assim, né? Então, essa espiritualidade, então Deus é essa energia, não é? Muito bacana. Sim. E essa energia somos nós também, né? Porque, em essência, somos isso. E parece que o ser humano é o único ser que se sente afastado do todo, não é? Sim, Porque você sim. vê lá na floresta, está tudo integrado, né? Ninguém imagina que por baixo daquele solo tem interações de todas as árvores emaranhando suas raízes, os animais, né? Tem cada ser ali serve ao outro, né? Existe essa integração, esse holismo, essa complementaridade. E a gente, quando se sente afastado, eu penso que a gente não conecta com essa espiritualidade, que é se sentir em energia dentro de um todo, né? Contribuindo para a evolução. Entendendo essa evolução como esse profundo bem-estar, não só nosso, mas claro. da natureza, de todos, não é isso? Ô, Jeane, alguns ensinamentos religiosos, né, não espirituais, eles passaram para as pessoas crenças de que o ser humano é o rei da natureza, né, é o mais importante da natureza, e por isso, tantos processos de destruição, tanta falta de preocupação com essa integração, com a sustentabilidade, né? Com a visão do todo, porque se eu sou mais importante, eu sou o rei, então eu mando, eu destruo, eu faço aquilo que eu quero, né? Então essa é uma visão muito, muito anacrônica, não é? Que foi passando de geração a geração, mas que hoje, graças a Deus, graças ao desenvolvimento da espiritualidade, a gente começa a entender, não é? A importância dessa integração, não é? Não é o ser humano que é exatamente o ser humano, por ser o ente do processo evolutivo que desenvolveu a consciência, ele tem ainda mais responsabilidade de integrar essa unidade do todo, não é? E fazer com que essa energia se torne cada vez mais abundante a serviço de todos, e não só de um pequeno grupo. Eu queria falar um pouquinho, Jeane, sobre a tecnologia, sabe? E aí passo para ouvir sua opinião também. Não é? Isso, porque a gente está vivendo um momento, quer dizer, a tecnologia vai acabar com a necessidade do desenvolvimento do nosso território espiritual, da nossa noosfera, né? Eu diria a você que depende, né? Vivemos um momento de disrupção, significa mudança ou mudanças radicais de paradigmas, de mercados, de comportamentos, né? Os seres humanos não têm os mesmos comportamentos que tinham 30 anos atrás, com todas as mudanças e as inovações tecnológicas que surgiram, né? Somos seres hoje um pouco híbridos, um pouco híbridos, não é? Um pouco virtuais, do mundo do átomo, o mundo material, e do mundo dos bytes, né? O mundo virtual. Eu queria dizer para você, e eu tenho lido sobre esse tema, e estudado, e com algumas preocupações, né, devido a esta importância do sentido mais profundo da nossa consciência. Eu acho que a tecnologia, ela traz benefícios muito importantes para a humanidade na área da saúde, na área genética, na área da educação, na área da mobilidade, da segurança, enfim, na vida humana de uma maneira geral, porque o ser humano é muito paradoxal, né? Ele cria a tecnologia e a tecnologia que ele criou o transforma. Né? Nós somos transformados em comportamentos, em gostos, em consumo, em hábitos, pela tecnologia que a gente mesmo criou. Né? E aí, uma coisa muito importante é que, pela primeira vez, a inteligência se separou da consciência, com a inteligência artificial. Isso é que a gente deve pensar hoje nos nossos travesseiros quando a gente for dormir, não é? Porque se a nossa essência é a nossa consciência, é a nossa espiritualidade, imagine que pela primeira vez na história da humanidade, na história planetária, a inteligência se separa da consciência. A inteligência artificial, com a aprendizagem de máquina, ela começa a gerar uma inteligência própria, independente da intervenção humana. Então, nós estamos num momento de um dilema importante para a humanidade, que é sermos protagonistas do acúmulo do processo civilizatório. Tudo
de humanismo que nós criamos para uma humanidade melhor, com os valores do perdão, da inclusão, da valorização da diversidade, não é? Da sustentabilidade, da empatia, da cooperação, que isso, né, seja, que isso evolua, que isso vá mais para frente e cada vez de uma forma melhor. Ou se nós deixarmos que esse processo tecnológico, que é rápido e exponencial, essa é a diferença do desenvolvimento tecnológico de hoje para o desenvolvimento tecnológico do passado, é ser muito rápido, exponencial, né? O cérebro não consegue acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, né? Então, se nós não tivermos uma atitude, que eu diria uma governança ética internacional para guiar os rumos desse desenvolvimento científico e tecnológico, nós vamos nos perder enquanto processo civilizatório. Porque nós poderemos ser guiados pela ditadura de um algoritmo, né? Já estamos sendo um pouco isso, se não tivermos muita consciência dos atos e atitudes que tomamos diante dos dispositivos tecnológicos que estão à nossa frente diariamente, não é? Então, a tecnologia é importante, sim. O ser humano sempre precisou e sempre produziu tecnologia. Mas como hoje chegamos num patamar, não é, de separar a inteligência da consciência, é necessário que os seres humanos sejam protagonistas de aonde isso vai dar. Não deixar que o mercado conduza. Porque se deixar para as grandes empresas de tecnologia ou os investidores conduzirem esse processo, com certeza nós vamos passar para um novo momento de distopia, não é? Porque a tecnologia, ela traz utopias, esperanças para coisas melhores para a humanidade, mas ela traz, paradoxalmente, as distopias. Onde é que vamos parar com tudo isso? Né? Com tanta informação, com tanta mudança, com tanta inteligência sem consciência, onde vamos chegar? Numa distopia, se não tiver uma condução da consciência humana. Então, isso é minha grande preocupação, que eu queria deixar para todos os meus companheiros e companheiras pensarem, não é? A tecnologia não é boa ou ruim. Ela é uma ferramenta a serviço de uma ética. Se não existe uma condução ética, se a ética é do mercado, chegaremos numa distopia. Né? E se nós tomarmos consciência de que fomos capazes até agora de construir um processo civilizatório de tal grandeza, que nós possamos criar uma regulação ética internacional para conduzir esse processo de desenvolvimento científico e tecnológico e que ele seja a serviço da dimensão espiritual do ser humano, que é onde nós encontramos a nossa essência e a nossa felicidade. Porque, afinal de contas, minha amiga querida, de que vale ter um monte de carro, um monte de lancha, não é? Um monte de apartamento, um monte de ações na bolsa, e depois todos iremos para o mesmo lugar, que é nos reintegrarmos, não é? Na energia cósmica. Então, muitas pessoas só tomam consciência disso quando tem uma pandemia, uma doença grave na família, ou ela mesma adoece gravemente, não é? Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito de ter um grande debate com outras pessoas, do nosso próprio instituto, né, e outras pessoas que pudessem se agregar. Existe um instituto chamado Instituto para o Futuro da Humanidade, não é? Que faz esse tipo de discussão. E eu acho que a gente precisa contribuir, né? Também faz parte também da nossa missão, do nosso propósito, contribuir com esse legado, né, tecnológico transformador, que ele seja protagonizado pela consciência humana e, portanto, pela ética e não pelo mercado. O que é que você acha? Eu acho fantástico. Eu acho que a gente tem que refletir, e a gente vem refletindo, né? E eu acho que a gente precisa ampliar essa reflexão. E antes de complementar aqui, eu gostaria de falar um pouco as falas que as pessoas deixaram aqui. Caio, grande momento, este aqui agora, tocando no cerne, arrepiando. Silvana dizendo parabéns, Genitânia. Graça falando aí, estão os propósitos de vida, de pleno acordo com essa reflexão.
Ricardo, excelente reflexão sobre espiritualidade e religião. Uma pergunta aqui, Tânia. Será que essa inteligência própria poderia ser o melhor de nós? Responder? Poderia ser o melhor de nós se não tivesse separado da nossa consciência, não é? A distopia vem aí, na hora em que a tecnologia começa a agir por si só, sem consciência. Sem consciência significa sem valores, sem ética, não é? Então, só pode ser o melhor de nós se for guiado pela consciência, se for guiado pela espiritualidade. Né? Eu acho que uma coisa importante para a gente avançar um pouco aqui na reflexão é que essa pandemia que nos confinou, né, e fez a gente, como você colocou muito bem no início, olhar mais para dentro de nós, eu acho que muitas pessoas começaram a olhar para dentro de si e a dizer o que é que eu tenho mesmo dentro de mim. Porque as pessoas, hoje em dia, muito poucas pessoas têm tempo de olhar para dentro de si. Muitas vezes não tem tempo de olhar para a natureza, para uma estrela, para Vênus, para uma lua cheia, contemplar o belo, não é? O ócio criativo, que falava Domênico De Masi, que é o futuro, né? O ser humano ser guiado para desfrutar da criatividade, do belo, do estético, né? Do amor, não é? E cada vez mais a tecnologia fazer aquilo que é mais operacional, que não depende tanto da criatividade e da inteligência humana. Então, isso que eu estou querendo compartilhar com vocês é que nós temos tudo aqui pela frente, tudo para trilhar um caminho de mais felicidade. Temos consciência, sabemos a diferença de espiritualidade e de religião, né? Sabemos que o propósito, quer dizer, o sentido que eu dou à minha vida, o significado que eu dou à minha caminhada é o que traz felicidade. Não é o que eu tenho, mas é a minha essência. Embora seja importante também que eu tenha alguns bens materiais, não é? Mas outra coisa que eu acho que é bom juntar com essa reflexão é a importância de a gente viver o momento presente. A gente muitas vezes, não é, Jeane, meus amigos e minhas amigas, fica adiando a felicidade, né? Eu vou esse ano sofrer esse ano, passar por um monte de problemas, mas para o ano eu vou ser feliz, não é? Nunca tenhamos esse tipo de atitude, não é? É importante também sonhar e ter esperança, que isso nos faz humanos. Quando a gente não sonha e não tem mais esperança, a gente deixa de ter aquilo que é mais profundamente humano. Mas o fato de você sonhar, ter um objetivo, ter esperança de alcançar, né, não deve nunca impedir de você estar muito presente no seu momento inteiro, né, em cada coisa que você faz, com sua família, com seu amor, com seu trabalho, né, com os seus amigos. Estar ali. Eu estou aqui agora, eu não estou preocupada com o que eu vou fazer daqui a 5 horas, eu estou aqui com minha linda Jeane, com quem eu sempre aprendo, porque me faz muito bem compartilhar energia com você e com essas pessoas lindas que estão aí nesse território ampliado da live, não é? Então, essa presença é você estar inteiro no que você faz, você inteira, você, sua consciência, seu corpo, sua mente, a natureza, a consciência cósmica e a sua energia, né? Compartilhando os sentimentos humanos mais nobres e mais profundos. Isso é fácil? Não. É fácil, é difícil. É uma construção, né? É uma caminhada. A felicidade não é uma meta, que um dia eu vou chegar lá, um dia eu termino esse caminho e chego na felicidade. Quem estiver pensando nisso vai perder muito tempo caminhando, né? A felicidade é o caminho, é o significado que eu dou ao meu caminho, é o propósito que eu tenho no meu caminho, é o amor que eu tenho no meu caminho, é a consciência que eu tenho do meu caminho, é o legado que eu vou deixando com a minha caminhada. Isso é que é a felicidade. Né? Enfim, isso é um sentimento muito interior, né, Jeane? É uma coisa que vem muito de dentro de cada pessoa, mas eu queria passar para você só dizendo o seguinte, as crenças limitantes que você colocou no início, né, que nos condicionaram durante muito tempo da nossa educação, da nossa formação, elas prejudicam muito a expansão
da nossa consciência, não é? Como também os dogmas e as crenças limitantes, especificamente das religiões. Elas fazem com que muitas vezes as religiões não sejam utilizadas para o processo evolutivo do ser humano, mas muito pelo contrário, né? Para a involução. Porque ao invés de pregar o acolhimento, prega exatamente o contrário, né? Que você exclua quem não pensa igual a mim, né? Não acolhe a diferença. Não, são pessoas que se acham donos da verdade, completamente diferente dos fundadores iluminados das religiões, que foram sempre pessoas acolhedoras, da diversidade, não é? dos diferentes, né? Dos excluídos. Não é? Então, eu acho que isso a gente tem que lutar muito. Veja o que está acontecendo no Brasil, esse uso da, entre aspas, religião pelo poder político, né? Para aproveitar do desamparo daquelas pessoas que estão tão excluídas da sociedade, seja por renda, seja por escolaridade, seja por fatores psicológicos, né? E manipulando as pessoas em função de um projeto de poder que é contra essas pessoas. E elas não têm consciência disso, não é? Então, isso também é uma responsabilidade nossa, expandir essa consciência de felicidade individual, não é? Para também ter essa energia para o coletivo, né? Para uma transformação coletiva, para o processo cósmico seguir, não é? Em movimento energético em direção ao amor. Isso, Tânia, muito bom. E essa espiritualidade, né? Essa espiritualidade que a maioria das religiões, as religiões muitas vezes não contribui para a gente se aproximar dessa verdadeira espiritualidade, que seria a gente se conhecer em essência quem somos, né? Se conhecer abundante. Você trouxe a palavra abundância na sua fala, né? Se conhecer abundante. Então, como se essa natureza é abundante. Muitas plantas, muitas flores, muitas cores, muitos animais, muitas variedades de fruta. Então, tudo é abundante, né? E muitas vezes a gente perde essa noção de que a gente é natureza e é abundante também, né? De que a gente tem um livre-arbítrio, a gente tem consciência de quem somos, né? Diferente dos animais, das plantas, a gente tem consciência de quem somos e para que viemos. A gente tem essa capacidade de expressar isso, de significar, né? Então, a gente tem um livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, se existe uma inteligência que cria, acompanha e ajuda a expandir dentro de uma floresta, onde tudo está perfeito, integrado, do universo, nenhum planeta cai na nossa cabeça, tudo assim. Então, essa inteligência, com certeza, também opera dentro de nós, para o nosso bem. Está ali como se estivesse torcendo, eu penso. Torcendo para a gente se desenvolver, sabendo que a gente tem dentro da gente esse propósito interno, né? Com os nossos dons e qualidades para aflorar, que muitas vezes a educação reprime esses dons e qualidades que a gente tem dentro para expressar amor através das nossas especificidades, não é? Então, essa inteligência também opera. E como a gente pode abrir espaço para que ela opere, que não é só o livre-arbítrio, é o nosso livre-arbítrio, a gente tem que se autoconhecer, né? A gente tem que agir no mundo, mas tem algo também que misteriosamente mexe. Isso assim, eu penso, né? Mexe também. E como a gente pode se conectar com isso? Talvez se sentindo parte, talvez aprendendo a contemplar, dar aquelas paradas de contemplar essa natureza, porque do mesmo jeito que a tecnologia a gente cria e ela nos modifica, não modifica o nosso cérebro, essa contemplação também modifica nossas emoções. Perfeito, perfeito. Essa com contemplação certeza. dessa natureza modifica nossas emoções, nos faz sentir parte, nos faz abrir para o mistério das coincidências, das sincronicidades que essa inteligência atua para que a gente cresça, evolua e se depare com a decisão mais sábia do que devemos fazer no aqui e agora, assim como você fala, aqui e agora. E aí, Jane, uma coisa importante, né, esse se abrir para essa integração maior, né, com a natureza e o processo cósmico, nos leva também a gente começar a ter pulsões mais de
de positividade, de gratidão, de compaixão, né? Conosco mesmos e com as pessoas da nossa família, nossos pais, nossos amigos, as pessoas com quem nós trabalhamos, nossos netos, nossos filhos, né? Cada vez mais exercer esse sentimento, né? Grato porque tantas coisas boas acontecem, grato porque eu tenho consciência de que eu estou aqui num processo que é maior do que eu, né? Eu tenho uma caminhada aqui que não começou comigo, nem termina comigo. E eu deixo um legado transformador, não é? Isso é a coisa mais linda do mundo, pelo amor de Deus. Como é que a pessoa pode achar dinheiro mais lindo do que isso, não é? Mas tem quem acha e depois se arrepende, não é? Tem quem acha que é e depois se arrepende. Mas, assim, o exercício dessa contemplação, a meditação, né, que faz com que você possa se escutar melhor, eu acho que ajuda a desenvolver digamos assim, essas pulsões mais nobres da gratidão, da compaixão, da solidariedade, do amor. Não é? Eu acho que tem outras coisas muito importantes, da aceitação, da diversidade, da aceitação, da empatia. Como é difícil isso, conseguir se colocar no lugar do outro de verdade, né? Entender como é que está se passando, né? Aquele problema psicológico dentro de uma psique mais complexa. Então, vivenciar isso, eu acho que vai pouco a pouco nos transformando, sabe, Jeane? Enquanto que você abre sua mente para não estar o tempo todo na tela, mas tem mais tempo para outras coisas, você também desenvolve essas pulsões que vai fortalecendo o seu propósito, vai fortalecendo, né, sua caminhada, vai fortalecendo sua felicidade, vai fortalecendo sua presença integrada, né, aqui no planeta. Eu estou super feliz agora de estar com vocês que estão comigo aqui, pessoas que eu amo, que fazem parte da minha caminhada, da minha trajetória, e que sempre me ajudaram a que eu fosse uma pessoa melhor e que pudesse desenvolver essas pulsões que estão na minha consciência. Eu sou muito, mas muito grata por isso, né? De ter sido também fundadora do IAD, não é? E de termos esse instituto com essa missão tão nobre de ajudar a construir um mundo melhor. Sim, isso é maravilhoso, né? Nós temos ainda, acho que, uns 7 minutinhos. Não, uns 5, porque a gente combinou. 5, Então, eu acho que como você está falando em gratidão, isso é muito importante, né? A razão de ser da gente expandir esses sentimentos e superar essas emoções aflitivas, a gente também consegue contemplando, meditando, praticando bem e se auto-observando e percebendo que a gente não é essas emoções, raiva, medo. A gente é o observador das emoções em nós, né? Então, a gente é isso, capaz de parar, se observar e se conectar com essa essência mais profunda e ir na gratidão, né? Que é um dos melhores sentimentos para deixar a gente em paz. E nessa gratidão, a gente vai agradecendo aqui, né? A todos. Ana Borba, Arturo, Silvana, todos vocês. Colegas. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Jeane, que eu acho que é bacana para todo mundo. Como foi que você resolveu, você é agrônoma, né? Como foi que você resolveu se tornar terapeuta holística e trabalhar com constelações sistêmicas e Theta Healing? Tá, Tânia, eu agradeço o IAD, porque eu acho que o IAD me ajudou muito também, além da história que eu tive de infância, fui de grupo jovem da Igreja Católica, fui de espiritismo, fui bandeirante, escoteira, movimento estudantil e o IAD, quando a gente trabalha com as pessoas, fortalecendo os grupos, eu sempre gostei de olhar no olho e perceber os sentimentos e emoções das pessoas. O que aquele sentimento ajuda na criação de um propósito coletivo, um projeto daquele grupo coletivo. Então, eu sempre fui apaixonada por isso, as dinâmicas de grupo. Então, aí já estava, eu acho, uma terapeuta em ação, né? E ela segue, podendo dialogar com as pessoas individualmente e podendo trazer esse olhar para um trabalho em grupo, esse trabalho que a gente faz no IAD, né, Tânia? Então, é isso. Eu agradeço muito a você. Você, para mim, também foi uma pessoa que inspirou a minha vida. Desde o convite que você me fez a entrar num projeto juntos de desenvolvimento sustentável. Agradeço. Sim. Agradeço obrigada, Jeane. De coração, te amo. Agradeço as pessoas que estiveram junto comigo nessa jornada com o IAD e passo para você encerrar, minha querida Tânia. Eu quero encerrar colocando uma coisa
sabe, que sai assim da minha alma. Como é, que ganhos a gente pode ter de cultivar essa dimensão espiritual, né, Jeane? Estou colocando isso num sentido mais metafórico. Eu acho que dedicar um pouco mais do nosso tempo a nós mesmos, a cuidarmos de nós, né, do nosso eu, da nossa essência, de saber com clareza, não é, o significado de nossa caminhada. A nossa consciência, ela nos aponta os caminhos. A consciência, ela é fantástica. Ela fala para a gente. Vá por aqui, não vá por aqui. É o divino dentro de nós, não é? Então, quais são os ganhos que a gente tem de dedicar mais tempo a essa dimensão, que é a dimensão mais importante do nosso território? A gente ganha mais felicidade. Né? Acho que isso é o mais importante, né? E com a felicidade, a gente consegue até um pouco mais de prosperidade, porque no sentido de estar um pouco melhor situado profissionalmente falando, porque quando você está bem com você, né, com sua intimidade, com seu propósito, com aquilo que faz aquilo que você acredita, se junta com pessoas boas, de pulsões energéticas, de positividade, e você vai trocando, né, essas energias e vai superando com mais facilidade suas pulsões primitivas, ancestrais, né, de egoísmo, de narcisos, e as crenças limitantes que foram colocadas na nossa cabeça, né, no processo de educação. Então, eu acho que o grande ganho de você dedicar-se mais tempo ao território espiritual é encontrar a felicidade hoje e não ficar adiando para nenhum momento sequer. Tânia, maravilhoso. Beijo maravilhoso para cada uma que está aqui. Gratidão. E vocês que estão assistindo, vocês que vão assistir o vídeo, conheço o IAD, Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano. Estamos aqui à disposição e juntos na construção de um mundo melhor, sustentável, humano. Um abraço, isso aí. Tânia, um abraço a todos. Um beijo, tchau. Boa noite, obrigado pela atenção. Obrigada. Beijo.